alguém grita nessa noite para nós, né? A nossa vida ainda tem valor, porque custou a dele ali na cruz, amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53. Versículo 4 em diante. Isaías capítulo 53, versículo 4 em diante. Todos encontraram? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém? Pai eterno, a tua palavra foi lida, Senhor, e te pedimos que o Espírito venha vivificá-la essa noite em nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Nós lemos aqui, né, na Bíblia, um texto muito conhecido e muito lido, a profecia acerca da vinda do Messias. E nós podemos dizer que nós todos somos um povo alegre, amém? Todos temos alegria em nosso coração, gozo e prazer na palavra do Senhor. Nos regozijamos perante a presença de Deus quando Ele se manifesta em nosso meio, e às vezes não conseguimos nos conter, porque a alegria do Senhor vem sobre nós. E em Neemias 8 está dizendo assim, versículo 10: comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai as porções aos que não têm nada preparado, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, o crente verdadeiro, ele não pode ser triste, não pode ser acabrunhado, ele tem que ter alegria. Mas outrora nós não poderíamos ter essa alegria. Algo teve que vir e pagar um preço para que possamos ter essa alegria. E você sabe o que custou a Deus a nossa alegria? Qual foi o preço pago por Deus para que podíamos ter restituído a nós a nossa alegria que havia sido tirada? Custou a Deus um preço muito caro. Uma coisa que eu não podia pagar, você não podia pagar, nenhum dos homens que andaram sobre a terra, os profetas, os apóstolos, os homens santos de Deus, nenhum deles podiam pagar esse preço. E Deus, que era tão grande, tão perfeito, tão sublime, se você pudesse fazer uma pequena viagem comigo, e voltasse o profeta diz 100 milhões de anos atrás, você se encontraria num vazio onde não haveria nada. E você olharia, não é escuridão, mas também não é luz. Nossa mente que é finita, não pode imaginar o que era aquilo. Mas aquele grande vazio se chamava Deus. Se chamava Elohim, o ser existente de si próprio. E daquele vazio, num certo momento, surgiu uma pequena luz, que pulsou, e dali veio o verbo, que veio o Logos, que foi a parte visível do Deus invisível. E ali começava já a manifestação do amor de Deus para conosco. Porque se Deus tivesse permanecido Deus invisível, você não estaria nessa noite
eu não estaria aqui nessa noite, não poderíamos cantar de uma graça maravilhosa, não poderíamos glorificar a Ele. Mas quando aquele Logos saiu de Deus, aquela luz apareceu, então se tornou possível a nós ver esse Deus na sua presença em nossa frente. E aquele Logos, o profeta diz que ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse, separou a luz das trevas, ele separou o dia da noite, e ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou Adão do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e Adão tinha comunhão com ele. O profeta diz: todas as tardes Deus descia, e Adão tinha comunhão com ele. Adão tinha intimidade com Deus. Adão, o profeta diz, foi feito ali a imagem e semelhança do Logos. Eles andavam juntos pelo jardim do Éden. Então Deus fez Adão adormecer, tirou uma costela do seu lado e criou Eva. E logo houve a queda da raça humana, e o homem veio a pecar, e esse pecado trouxe morte, que significa separação. Trouxe morte. O livro que estava na mão de Adão foi tirado dele, porque Deus ordenou: da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. E por mais que Deus for misericórdia e amor, Ele não pode ultrapassar os limites de sua palavra. Ele está obrigado a cumprir a sua palavra. E como ele havia dito, certamente morrerás, então teria de morrer. Adão teria de morrer por seu pecado. Eva teria de morrer por seu pecado. E todos aqueles que nasceram de Adão e Eva e vieram ao mundo, todos nasceram em pecado e destituídos estavam da glória de Deus. Em Ezequiel 18, versículo 20, está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. E quem de nós pode dizer que nunca pecou? Viemos ao mundo em pecado e falando mentiras, em pecado fui concebido. Mas, na mensagem A Crueldade do Pecado, o profeta faz um quadro disso. A partir do capítulo 98, do parágrafo 98, estavam eles ali diante do julgamento de Deus. Deus tinha que cumprir o seu julgamento, porque Ele tinha falado isso, e Ele é Deus, Ele não pode voltar atrás disso. A fim de ser Deus, Ele tem que guardar a sua palavra. E bem ali, então, eu posso imaginar, vendo a coitada da Eva, quando ela olhou para Adão, seu longo cabelo loiro caído sobre suas costas, aqueles grandes e brilhantes olhos azuis, que pareciam com os céus, onde Deus os havia feito, as lágrimas jorrando pelo seu rosto, e eles se esconderam, e logo trataram de fazer para si uma cobertura de folhas de figueira. O profeta diz, procuraram fazer uma religião, logo assim de início. E assim que o homem, quando sai de trás da palavra de Deus, sai de trás da proteção de Deus, logo ele procura fazer para si uma própria proteção. Logo ele procura fazer para si folhas de figueiras. Logo ele procura criar uma religião para si. Mas aquilo não estava de acordo com Deus. E o profeta diz que o Senhor foi ali, e a primeira morte que houve foi a de um cordeiro. Deus matou aquele cordeiro, tirou as suas peles, jogou para eles no arbusto, procurando Adão, Adão se escondendo de Deus. Mas Adão, você que tinha intimidade com Ele, em que situação você está agora, Adão? Por que você foi fazer isso, Adão? E Deus jogou ali nos arbustos onde estavam escondidos, e eles se vestiram. E então saíram de cabeça baixa, e as
o sangue daquelas peles escorrendo. Já não era mais uma cena bonita de se olhar. Havia agora o peso do pecado caído sobre o jardim do Éden. O paraíso onde Deus havia dito que não haveria morte, havia morrido agora, e o sangue estava correndo. Ali estava um sinal de que alguma coisa havia acontecido. E aquele sangue representava que um dia um cordeiro ainda mais perfeito, ali na cruz do Calvário, seria erguido para ser sacrificado de uma vez por todas por nossos pecados. Você vê ali as lágrimas de Eva descendo e misturando com o sangue, balançando ao redor de seu corpo, e Adão a pegou e a colocou do seu lado, e ali havia sangue por toda parte. E Deus lhes disse: vocês têm que sair da minha presença. E eu posso ver Eva e Adão com seus braços um ao redor dos outros, se retirando assim, aquelas peles de ovelha batendo contra suas pernas, sangrando. Então eu posso ver tudo aquilo que era Deus. Não tinha princípio de dias, nem fim de vida. Ele é para sempre, para sempre. Eu posso ver todo aquele grande espaço começando a se mover, porque aquela cena tocou o coração de Deus. O homem havia sido feito para ser o seu companheiro, para ser o seu amigo. O homem havia sido feito para caminhar com ele, para andar com ele pelo jardim. Mas agora o pecado entrou ali e fez uma barreira de separação. E Deus lhes disse: vocês têm que sair da minha presença. Vocês não podem continuar assim na minha presença. Mas o coração de Deus, quando avistou aquelas duas crianças saindo do jardim do Éden, seus filhos, que o próprio amor do seu coração havia criado, os seus filhos primogênitos agora estavam separados dele para sempre. E o coração de Deus começou a se mover, e aquele espaço começou a se mover conjuntamente, e o profeta diz: no coração de Deus soletrou A-M-O-R, amor. E ele pensou: não pode ser assim, não pode ficar assim, não pode acabar dessa maneira. Eu posso ver aquilo tomando forma, e aquilo se moveu diretamente, e ele começou a olhar aquele casal descendo através do jardim do Éden, as peles sangrentas contra suas pernas. Ele não podia suportar isso, e isso desceu até o próprio coração de Deus e soletrou amor, e Deus amou. Ele simplesmente não podia vê-los sair. Então se estendeu um plano diante de Deus. E Deus, que pode ver o fim antes do começo, enxergou lá adiante o que ele haveria de fazer. E ele disse a Eva: colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da serpente, prefigurando que uma hora ali no Calvário, a semente da mulher se levantaria e pisaria de uma vez por todas na cabeça da serpente. Derrotaria aquele que havia derrubado a semente da mulher. Ele os chamou de volta e disse: eu colocarei inimizade entre a sua semente e a semente da serpente. Mas o preço do pecado ainda continuou sobre eles. Adão teve que comer do suor do seu rosto. A mulher teve que dar à luz com dores de parto, sofrendo. Tiveram que suar para conseguir alimento. Tiveram que batalhar e arar a terra. Tiveram que agora conviver com espinhos que não existiam até aquele dia. Tiveram que conviver com abrolhos, com espinhos e com toda sorte de erva daninha.
Eles tiveram filhos. E Caim e Abel um dia, com a intenção de adorar ele, adorar ao Senhor, subiram até a porta do jardim do Éden, onde estava um querubim, com a espada, que não deixava com que eles atravessassem, porque se eles atravessassem, ali estava a árvore da vida, eles comeriam e voltariam a ter vida. E eles foram à porta do jardim do Éden, e Caim preparou um belo altar de pedras bonitas, pedras lavradas. E Caim era um agricultor, um lavrador, e ele trouxe de toda sorte de frutos e verduras da sua primícia, as mais belas, as mais verdes, as mais suculentas que existia, e trouxe e colocou perante o altar. Mas eu posso ver que Abel não seguiu o mesmo plano de seu irmão. E Abel foi até ali onde estava o rebanho de ovelhas, escolheu ali um cordeirinho novo, pegou aquele cordeirinho e trouxe. Não creio que existia facas naquele dia, então ele trouxe aquele cordeirinho até uma pedra e começou a bater em seu pescoço. Mas Abel, o altar do seu irmão está mais bonito, mas Abel estava inspirado a fazer aquilo. E ele batendo no pescocinho daquele cordeirinho, o cordeirinho balindo, o cordeirinho chorando, de repente o sangue esguichou. Eu penso que deve ter banhado Abel. Aquela cena não era bonita de se olhar, não era bela de se ver. Abel trouxe aquele cordeirinho em seus braços e colocou perante o altar na frente do jardim do Éden. E de repente veio um fogo do portão e consumiu o holocausto, porque Deus viu que aquilo era a revelação. Ele viu que Abel havia visto ali na cruz do Calvário o Senhor Jesus Cristo morrendo pelos meus e pelos seus pecados. Morrendo pelos nossos pecados. Pagando aquele preço. Às vezes, se eu fizesse uma pergunta, qual o preço mais alto que poderia alguém pagar? Como o próprio Jesus Cristo fez em Mateus 16, versículo 26, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? O que poderia eu dar em recompensa? Poderia eu juntar todos os meus bens? Poderia juntar os carros e as fazendas? Poderia juntar algum homem rico as frotas de aviões e entregar diante de Deus e não valeria nada? Mas houve um preço mais alto que foi pago, que é chamado o preço de um resgate, o preço de uma redenção, o preço de um sacrifício que devolveu de novo em nossas mãos o livro que foi tomado de Adão. Caim não soube aquele preço, não soube daquilo, não teve a revelação, mas Abel teve a revelação. E o preço que é pago, pode eu e você tentar oferecer perante Deus qualquer outro tipo de culto, qualquer outro tipo de oferenda, mas Deus só aceita sangue, mesmo que seja em sinceridade de coração. Mas se eu pegar a estrada errada sabendo, e pegar para uma cidade querendo ir para outra, sabendo que aquela estrada não vai me levar àquela cidade, aquilo não adiantará se eu tiver sinceridade de coração. Eu não irei para aquela cidade que é meu destino, eu irei para outra cidade. Quando Deus estabelece uma coisa, não há nada que revogue aquilo. Você vê Naamã, Eliseu disse a ele: vá ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. E o Rio Jordão era um rio de águas turbulentas,
um rio de águas barrentas. Naamã poderia ter virado e dito: tem outros rios mais limpos, tem outros rios mais bonitos. Mas Deus havia dito através de Eliseu: é o rio Jordão, mergulhe 7 vezes, é o rio Jordão. E há um rio que corre das veias do Emanuel, e você tem que mergulhar nele. Não adianta você mergulhar em outro tipo de credo, outro tipo de religião. A veia do Emanuel ainda jorra sangue para perdoar os meus pecados e os seus. Qualquer outra coisa que for oferecida diante de Deus, Ele rejeitará. O profeta diz: siga o mapa. Aqui está o mapa de Deus para a glória. Estude-o. Aí está ele. É sangue aspergido por todo o caminho. Você não pode perder a trilha se você seguir o sangue. Amém. Agora você pode ver, simplesmente siga de perto o sangue e você estará bem, pois há pegadas sangrentas em cada passo do caminho. Meu irmão, se você não crê nessas palavras, então pegue essa mensagem e rasgue ela, porque há sangue aspergido por todo o caminho. E esse é o caminho de Deus provido para nós, é debaixo do sangue de Jesus Cristo. Vê você ali em Êxodo, quando os filhos de Israel estavam saindo, vê como aquela hora era parecida com a nossa, hora de mortandade dos primogênitos. E Deus disse: e aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito, por causa do sangue. E é a mesma coisa para nós. Você lembra de Ezequiel, o livro de Ezequiel? Quando estava perante Deus aqueles homens com as armas destruidoras, e Deus disse a um: vai e marque na cidade aqueles que estão gemendo e chorando pelos pecados da cidade. Está você desesperado, ou estamos nós conformados com o mundo? Estamos nós, cada noite que nos ajoelhamos, pedindo misericórdia a Deus, para que venha de uma vez e nos leve dessa imundícia que está essa terra, dessa corrupção que está essa terra, dessa lama de impureza e pecado? Ou nós estamos conformados? E aquele homem saiu a marcar aqueles que gemiam e clamavam pelos pecados que eram cometidos na cidade. Quando ele voltou de marcar, Deus disse aos anjos com as armas destruidoras: vai agora e extermina todos aqueles que não estão marcados. Isso é para nós. Nós devemos estar marcados com o sangue do Cordeiro, porque quando o anjo da morte passar, quando o anjo passar à meia-noite para exterminar aqueles que não estiverem marcados, nós teremos dado um passo adiante, a véu adentro. Teremos estado ali agora onde a glória da Sequiná está. Ali não há mais chuva, não há mais tempestades, ali não há mais clima ruim, porque diante da presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Mas o preço, a marca, o sinal é o sangue. Caim não compreendeu aquilo. Agora você vê, continuando mais um pouco adiante. Do que isto falava? Do que o cordeiro de Abel falava? Eles o dirigiram ao Calvário. Ele era o cordeiro, disse: porque ele nasceu em um estábulo? Bem, cordeiros não nascem em casas, eles nascem em estábulos.
E eles dirigiram para o matadouro como um cordeiro. Eles o conduziram levando ao Calvário. Ele era o Cordeiro de Deus, desde a fundação do mundo. Quando eu penso nisso, irmão, ali veio o pequeno cordeirinho de Abel, ali veio o Cordeiro de Deus. Quando eu penso nisso, meu coração simplesmente se revolve. Quando eu penso que eu, um pobre, indigno, pecador, ímpio, morrendo sem Deus, sem Cristo, no mundo sem esperança, e Ele veio no tempo certo e Cristo morreu em meu lugar. Aquele formoso se tornou desprezado e rejeitado para que eu pudesse ser aceito diante de Deus. Ele se tornou pecado em meu lugar para que eu me tornasse santo. Ele desceu para que eu pudesse subir. Ele sofreu doenças para que eu pudesse ter esperança de cura. Ele sofreu injúria para que eu pudesse ser redimido diante de Jesus Cristo, diante de Deus Todo-Poderoso. Eu simplesmente não consigo deixar de pensar nisso. Eu simplesmente não posso imaginar como poderia fazer aquilo por mim? Quem era eu? Então você diz, Ele fez isso por você? Ele fez isso por mim. Quem era eu? Nada, menos que o nada, menos que areia. Eu não era nem considerado o povo de Deus. Pelos judeus nós somos considerados como cães, somos piores que porcos, mas eles o rejeitaram. Deus os cegou para que a redenção pudesse ser estendida para nós. E nós, de porcos, de cães, viemos a nos tornar a sua esposa. Nós de prisioneiros fomos livres. Nós de imundos nos tornamos limpos como a branca lã. Porque Ele estendeu a misericórdia e a sua graça para nós. Eu estava em uma ilha, eu estava ali exilado, mas de repente uma ponte atravessou, e eu pude entrar na presença de Deus. Eu pude adentrar o santuário, eu pude entrar no lugar santo, eu posso ter acesso ao lugar santíssimo, por causa do sangue. Aleluias. Eu posso ver o pequeno Abel, que coisa. Abel obteve ali uma pequena videira, estendeu o braço, apanhou o cordeiro daquela velha mãe ovelha, enrolou a videira ao redor de seu pescoço e veio arrastando. Não há muita beleza nisso. Puxando ali para cima. Então ele levou a uma grande rocha, situado ali ao leste do portão. Agora observe, aqui está, Deus não está preocupado com você virar uma nova página. Ele quer que você vire o seu coração para Ele. E o deixe fazer isso por você. Não o que você possa fazer. Não é por boas obras que somos salvos, mas pela sua misericórdia somos comprados. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, pois somos de Deus. Não é o que eu sou, não é o que eu faço, é o que Cristo por Deus fez em mim. Observe, veio ele arrastando o cordeirinho, puxando. Eu posso imaginar o cordeirinho caindo, arrastando os seus pezinhos, o tipo perfeito de Cristo arrastando a cruz, o Cordeiro de Deus descendo através de Jerusalém, caindo, fraco, cansado, machucado, sangrento. Veio o animalzinho balindo, quando ele levou a grande rocha e o colocou ali, o pegou por trás de sua cabeça e começou a cortar a sua pequena garganta. E aquela rocha atravessou a sua garganta. Naquela rocha morreu o cordeiro, sangrando, balindo, sangue esguichando, suas pequenas artérias cortadas. O que foi isto? O Filho de Deus há 2000 anos atrás
Numa tarde ele foi guiado da prisão e foi levado a um tribunal. E dali a uma sala de açoites, para o levar a uma cruz. E ali morreu na rocha das eras, com seu sangue tirado dele. Seu corpo com pisaduras, com chagas, aleluia, grandes escarros de soldados escarnecedores cuspiram em sua face. Mas ele disse: se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por mim. Mas o reino dele não era desse mundo. Ele jamais poderia ser aceito por esse mundo. Ele nasceu, era o mais indigno dentre os homens. Os homens o olhavam e meneavam as suas cabeças. Não havia beleza alguma nele para que o desejássemos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo isso feito por nós, por amor, por misericórdia, por graça. Feito isso e nada foi cobrado. Não disse ele que deveríamos oferecer a ele qualquer coisa, belezas ou bens materiais. Nada disso ele disse. O que ele deseja é que nós oferecemos em holocausto a nossa vida, sacrifício pacífico diante do Senhor, em santidade, em consagração, em contato direto com Ele, porque Ele tem feito, Ele tem dado o sacrifício para nós, mas agora nos resta dar o passo em direção a Ele. Porque Ele não arromba portas. Deus é um cavalheiro, Deus é um Senhor de respeito. Ele só virá entrar no teu coração se tu abrir as portas. Mas se não abrir as portas, Ele não entrará. O diabo arromba portas. Ele é ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus é puro, santo e justo. E a menos que nos coloquemos de joelho diante da cruz e imploremos: venha Cordeiro até nós, derrame do seu sangue puro sobre mim e não me perdoe os meus pecados. A menos que eu faça isso, Ele não poderá fazer nada por mim. Vamos já para o encerramento. Ó Deus, quando eu penso no que aconteceu ali, até os meus ossos tremem ao pensar. Eu penso em estar vendo aquele cordeiro, quando eles o golpearam, colocaram espinhos em sua cabeça, os enfiaram, os soldados cuspiram em sua face e disseram: tu, profeta, profetiza quem te bateu. Ele era o profeta dos profetas, ele era o rei dos reis. Ele não precisava de fazer aquilo. O seu trono era acima de todas as nuvens. Eles o colocaram um trapo ao redor de sua face e lhe bateram na sua cabeça com a cana. Mas o profeta disse que ele não abriu a sua boca. Amarraram suas mãos para trás dele, param a certa distância com um grande chicote, e o chicotearam até a sua preciosa costela aparecer em suas costas, o sangue correndo do seu lado, tintinando no chão. Eu o ouço andando agora, e as suas sandálias amassando o sangue no chão. Aquele era Deus, o sangue de Deus. Eu os vi tomarem, colocarem aquela cruz em suas costas, aquela velha cruz cheia de farpas, áspera, rude, e ali vai ele com as costas doloridas pela rua, o povo gritando e zombando dele. Lá vai o profeta. Ali vai ele subindo o monte. Eu vejo as mulheres jovens mal vestidas correndo e zombando, seus namorados se abraçando, enquanto sobe a colina. Irmão, isso não tem mudado muito.
não tem mudado muito, o nome de Jesus tem se tornado um escárnio. E quem fez isso por ele foi os seus próprios assim chamados pastores e pregadores, que se tornaram mercenários, mais interessados em dinheiro, e tornaram o seu nome uma afronta, tornaram o seu nome um escárnio. Mas ele ainda está subindo o Gólgota por nós essa noite. Ainda há sangue vertendo do seu lado. Eu posso ver os membros da igreja dizendo: veja, aquele era o sujeito que ia derrubar o nosso templo. Aquele foi o que pregou contra nós. Veja-o agora. Mas o profeta diz que isto tinha que ser daquela maneira. Ele era o Cordeiro de Deus. Eu o vejo enquanto ele vira a sua cabeça e o cuspe escorrendo pela sua face. E levanta os seus olhos para o céu, geme e se move mais um pouquinho. Levanta os olhos, mas até o seu pai o havia desamparado. Senhor, pela fé eu quero andar ali agora com ele. Deixe-me tomar a minha cruz e pô-la sobre os meus ombros. Mesmo que ela seja pesada, mesmo que ela seja rude, mesmo que ela seja dolorida, mas eu quero tomá-la com a tua graça. Eu quero abraçá-lo, dar um tapinha em suas costas, dizer: Senhor, eu ficarei aqui, apenas diga-me o que fazer e eu farei por ti. Como eu estou grato por ti, Senhor. Lá no monte, quando o deitaram ali, colocaram suas preciosas mãos para trás, aquelas mãos que curaram febre, que curou tuberculose, que curou doenças, que curou cegueira, aquela mão que tocou aquele jovem no esquife e o ressuscitou. Eles o estenderam. O carrasco não viu a luz que brilhava dele. De repente aquele carrasco, às vezes com pressa para voltar para casa, aquele carrasco acostumado a crucificar réis, ele veio, levantou um grande martelo e desceu sobre a mão de Jesus Cristo. Como eu queria que aquela mão se estendesse para mim. Aquela mão que estendeu para o menino da mulher viúva, tocou em sua testa e ele retornou à vida. Aquele que chamou Dorcas de volta à vida, aquele que ressuscitou a filha de Jairo, aquele que chegou ali diante da sepultura de Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora. Aqueles lábios agora estavam sangrando, ressecados e chorando. Enquanto os grandes cravos cruéis entravam em suas mãos e em seus pés, transpassaram-me as mãos e os pés, disse o profeta. 700 anos antes disso acontecer, o que foi isto? Isso foi o Cordeiro de Abel. Ali eles o jogaram no chão, sua carne dilacerada, seu pobre corpo tremia. Aquilo que Abel havia começado, agora Deus estava encerrando de uma vez por todas. E de repente, quando ele sentiu sede, pediu água para beber, um soldado lhe trouxe vinagre. Ele clamou: Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? E os soldados o zombando, aquelas pessoas gritando: desce da cruz e creremos em ti. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Mas ele não abriu a sua boca. E quando ali, por fim, foi consumar,
Ele olhando aquelas pessoas ainda desceu em seu coração amor e ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles aborreceram, caçoaram dele. Seu grande operador de milagres, faça algo agora. Mas então os céus começaram a escurecer, os relâmpagos começaram a brilhar. Deus estava escondendo a sua face, ele não podia suportar mais isso. Oh Deus, quão cruel deve ser o pecado, quão cruel que fez com que aquele precioso fizesse aquilo, tal preço que ele pagou, até Deus, ele mesmo escondeu a sua face. Os anjos esconderam a sua face, viraram para chorar com ele. A lua e as estrelas não puderam ir adiante, elas não puderam brilhar mais. O próprio Deus que os criou estava morrendo na cruz. E ele inclinou a sua cabeça e disse: está consumado. E então, aquilo que era um símbolo da separação entre Deus e o homem, aquele véu que separava o homem da glória da Sequiná, aquele véu, a terra tremeu e ele se rasgou de alto a baixo, e Deus mostrou que o sangue havia feito efeito, que aquele sangue agora tinha atividade, aquele sangue estava em atividade, que aquele sangue agora era o remédio. Ele abriu o caminho a todos nós. E basta com que nós estendamos a mão para que Ele segure nas nossas mãos. Às vezes, se nós segurarmos em suas mãos, de nós mesmos, nossa fraqueza humana pode soltar das mãos dEle em alguma hora. Mas quando Ele agarrar o teu braço, quando Ele segurar em tuas mãos, então ali há segurança. Ali você estará seguro, porque nenhuma das ovelhas que o Pai me deu, que está em meus braços, o ladrão e salteador pode vir, mas ele não arrebatará ela das minhas mãos. Se você é uma ovelha de Deus, se você está nos braços de Jesus Cristo, agora há para você, estendido para você a liberdade, estendido para você a cura, estendido para você a salvação de sua alma, estendido para você a libertação de seus problemas, estendido para você o batismo com o Espírito Santo. Isso foi estendido para você quando o véu se rasgou, e agora a glória da Sequiná havia acesso a ela, pelo vivo e santo caminho. Não adianta nós tentarmos de nós mesmos nunca. Não adianta nós pensarmos que vamos chegar diante dele com obras boas. Não adianta nós acreditarmos que vamos chegar diante dele com caridade. O que ele requer de nós é o amor e o batismo com o Espírito Santo. Ele requer de nós que nós tenhamos isso, que nós tenhamos o selo, que nós tenhamos valorizado o seu sacrifício. Porque o homem que não valoriza o seu sacrifício, o profeta diz, o homem pisa com sapatos de cravos, aonde os anjos têm temor até de olhar. O que nós podemos oferecer a Ele? Vou encerrar com essa história. Uma certa criança, uma jovenzinha, perdeu a sua mãe quando era pequena. Logo depois do seu pai, e ela teve que ficar cuidando do seu irmãozinho e de sua irmãzinha menor que ela. E foi passando o tempo, e ela, como era ainda uma criança nova, ela mesma era uma criança e tinha que cuidar dos seus irmãos. E ela foi se enfraquecendo e foi se definhando. E lá nos Estados Unidos é muito frio, então quase todas as pessoas ali, né, é comum a tuberculose.
e aquela criança pegou tuberculose. Então, de uma certa igreja, veio até ela, uma professora da escolinha dominical. E aquela professora, às vezes nunca tinha se importado em apoiar aquela criança, nunca tinha se importado em ajudá-la, nunca tinha se importado em dar apoio a ela. Mas ela veio ali no dia de sua morte e disse: mocinha, você foi batizada em alguma igreja? Ela: não, eu nem sequer ouço falar da igreja. Você já ouviu falar de Deus? Sim, que criou os céus, criou a terra. Mas você nunca foi batizado? A que igreja você pertence? Eu não pertenço a nenhuma igreja. Eu nunca fui a nenhuma igreja. Eu nunca tive a oportunidade de ir a alguma igreja. Então aquela professora da escola dominical perguntou a ela: mas quando tu chegar diante de Deus, o que você vai apresentar? E ela virou: eu apresentarei a Ele as minhas mãozinhas calejadas. O que irá tu apresentar diante de Deus? Quero eu subir ali perante Deus como aquele sumo sacerdote fazia uma vez por ano, com o sangue do cordeiro nas minhas mãos, com o sinal estampado em minha vida. Eu quero subir perante Deus com sangue, porque isso será suficiente. Se eu tiver o sangue, será o suficiente. Amém? Glória ao nome do Senhor. Vamos inclinar nossas cabeças. Você desejar orar, se entregar o seu coração diante de Deus, sinta-se à vontade, porque aqui é a casa do Pai. Aqui é a casa onde você pode ter companheirismo com Ele. Aqui não é a igreja do pastor, não é a igreja minha, não é a igreja do diácono. Aqui é a nossa casa, onde nós podemos entrar em comunhão com Deus. É aqui onde Ele disse: onde se reunir 2 ou 3, ali eu estarei presente. Senhor Deus e querido Pai, eu sei que as minhas palavras, Pai, são falhas, Senhor, são fracas, Pai eterno, mas, Senhor Jesus, o Teu sangue é suficiente para tudo, Pai. Pai santo e eterno, nessa noite, Senhor, nós queremos nos banhar nesse sangue, diante da Tua presença. Como Teu profeta diz, uma gota do Teu sangue é suficiente para perdoar dos pecados todas as pessoas da terra. Uma gota do Teu sangue, como aquele jovem pregador pregando diante daqueles missionários budistas e maometanos, e disse: aquela mulher prostituta, o que Buda poderia fazer por ela? O que Maomé faria por ela? E todos se calaram, eles não podiam fazer nada por ela. Então ele deu um salto na plataforma e disse: o sangue de Jesus lhe limparia de todo o pecado. O sangue de Jesus a purificaria de todo o pecado. O sangue a tornaria santa. O sangue pode me tornar santo, não importa o que eu tenha feito. O sangue pode me limpar, o sangue pode me purificar. Santo Deus, com humildade de coração e reconhecendo as nossas fraquezas, nós somos falhos, Pai. A cada minuto nós estamos cometendo falhas, mas o salmista diz: me purifica com hisope e ficarei puro. Não retiras de mim o gozo do Teu Espírito Santo. Nós Te pedimos, Pai, purifica, Pai,
Purifica o nosso organismo, purifica o nosso corpo, os nossos sentidos do corpo, do espírito. Faça em nossa alma a tua moradia e o teu trono, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue adorando. Passo pelo holocausto e eu me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário como os pães e acende-se uma luz. Entro no Santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus. E o meu caminho é de sacerdócia. Passo pelo holocausto. Passo pelo holocausto e eu me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário. Entro no santuário como os pães e acende-se uma luz. Agora pode entrar no Santíssimo. Entro no Santíssimo, vejo o Cordeiro assentado como Deus. O meu caminho é de sacerdócia. Cura e perdão já recebi, lá sustenido, pois o véu se rasgou. Vi a face do Rei Jesus e todo o mal levou. Cheio do Espírito hoje sou, pois pelo véu passei. Hoje o meu caminho é de sacerdote a rei. Passo pelo holocausto e eu me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário como os pães e acende-se uma luz. Entro no Santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus. O meu caminho é de sacerdócia. E mais uma vez. Passo pelo holocausto e eu me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário com
sacerdócia